bem, pessoal? Estamos retornando com a segunda parte, o segundo bloco de mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Hoje estamos recebendo a visita do nosso amigão Moisés Fernandes. Ele é escritor, jornalista, apresentador do Pode Papo 013 e presidente do Partido Verde. Você alguma vez passou pela sua cabeça ser candidato a presidente? Não, Não, eu não, tô falando não. porque na cabeça da gente, às vezes rola tanta coisa, né? Sim, E tem momentos e momentos, né? quando eu era Me veio pe... agora na cabeça, né? quando eu era pequeno, eu falava pra minha mãe que um É, dia ia ser presidente do Brasil, né? Que um dia eu ia chegar lá, mas assim, mas hoje não é algo que passa pela minha cabeça. Passa pela minha cabeça ser prefeito de Santos. que Isso é beleza, algo né? que passa pela minha cabeça de poder de alguma forma estar contribuindo com a cidade que eu amo. Representar as pessoas, de alguma forma tentar fazer aquilo que eu entendo que seria o ideal. Mas acho que para presidente, eu acho que você precisa passar por algumas mais etapas, né, para estar preparado para uma situação como essa, né, a presidência da República hoje, principalmente do jeito que está o nosso país, eu acho que primeiro precisa ter coragem, né, para se colocar à Também disposição acho. porque assim, não é uma coisa fácil de fazer, não. O que precisa ser feito no país para que o país volte a andar, para que as coisas voltem a caminhar, para que de alguma forma você precisa primeiro ter uma equipe muito boa, uma equipe forte, precisa ter gente preparada, gente competente para fazer as coisas de alguma maneira acontecer, né? Bom, peço uma perguntinha só, porque às vezes, sem querer, a gente até sonha, né? Com Não é, não certeza. é? Tanta gente sonha. É, E tudo é possível na vida. A gente não sabe o dia de amanhã, né? é verdade. De repente, né? Um Seria trabalho. uma, seria uma honra, né? Servir ao país, servir, né, Nós de vimos tanta alguma. gente aí, né? Sim, seria Eu me essa. lembro do Zé Macaco, você lembra do Zé Sim, o Macaco? Zé Macaco E, foi candidato a vereador, chegou a ser eleito foi vereador aqui, depois foi eleito. afastado, né? Ficou recebendo parte do salário durante um tempo, porque ele foi considerado incapaz, né? É. De alguma forma ter o mandato, mas eu acho que é uma honra poder servir, né, a tua cidade, o teu estado, ou o país. Eu acho que são pessoas que tiveram uma oportunidade quase que única, né? Ser presidente do país, assim, você ter né, a oportunidade de ter o maior cargo dentro do teu país, eu acho que é algo que Tem gente que já faz isso profissão, quer ficar por é, muito tempo, né? mas seria realmente uma oportunidade única. É verdade. Vamos falar um pouquinho da sua profissão, voltar lá. Você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar no jornalismo, né? Foi depois que eu me formei, Não, né? Não, antes, não antes, antes. o trabalho normal. Com 18 anos a gente já vê. Na verdade, eu comecei tão cedo. Eu vendia coisas na escola, cara. Eu fazia É um trabalho, lógico. um negócio de gesso que a gente pintava. Me Eram uns, lembro. bone, eram uns bonequinhos que a gente pintava Mas era ele. bonitinho, pelo menos? Era, cara, e a gente É. vendia ele nas escolas. Eu sempre fui meio que essa coisa de, sabe, de comprar, vender de alguma forma. Lembro que a gente vendia aquelas figurinhas na escola. Eu comecei muito cedo, mas trabalhar propriamente mesmo foi com 18 para 19 anos, que aí eu comecei a trabalhar numa empresa de turismo. E aí eu vendia, né? Primeiro eu fui vendedor dentro dessa empresa de turismo. A gente vendia um produto que chamava timeshare, que era uma espécie de um compartilhamento que você comprava como se fosse uma parte, né, 1,64 avos de um hotel, e você podia estar viajando uma vez por ano. Então eu virei vendedor disso, aí eu comecei a entender como isso funcionava, depois acabei me tornando um dos melhores vendedores. Então eu vendia muito, era um vendedor que vendia bastante, acabei me tornando gerente. E depois fui um dos grandes gerentes e acabei virando diretor dentro dessa empresa durante um tempo, fiquei lá bastante tempo, e era algo que era assim, eu gostava demais, porque você tinha a oportunidade de viajar. Eu cheguei para Santa Catarina, chegamos a vender hotel lá em Santa Catarina, era algo que eu gostava, a gente gostava muito. E eu aprendi muito com um gerente meu que veio de Portugal, chamava Helder. O cara conhecia de venda, mas conhecia demais. Eu ficava encantado vendo ele, sabe, vendo ele de alguma forma. E foi ali que eu comecei. Aí depois passei pela questão do jornalismo, de alguma forma, né? E aí passei pela consultoria. Depois, durante muito tempo, dei consultoria para empresas, comecei a atuar dentro dessa área, até que caí aqui na política, né, de alguma maneira. De uma maneira ou de outra, né? Qual é o seu time do coração? Flamengo.
Flamengo. Sou Flamengo por causa do Santos, cara. Eu sou Como Flamengo. assim? Então, Não entendemos. porque se eu não me engano, foi em 83, teve uma final Santos e Flamengo. Sim. E eu tinha acho que 5 para 6 anos. E todo mundo dizia aqui em Santos que o Santos ia ser campeão, porque o Santos tinha um timaço e tinha vencido, se eu não me engano, tinha vencido o Flamengo por 2-1. Acho que aqui foi 2-1, foi uma coisa assim o jogo. E eu fui para casa de um tio meu, né, que morava com a minha avó, que era palmeirense. E é óbvio, o palmeirense não ia torcer pro Santos, ia torcer pro Flamengo, né? E todo mundo dizia que o Flamengo ia perder, que o Flamengo não tinha chance. E aí eu comecei a meio que torcer pro Flamengo, porque o Flamengo o que Era não o ia, era o coitadinho. coitadinho que não ia vencer. Só que aí foi aquele Você ficou jogaço. com pena do Flamengo. Mas o Flamengo arrebentou o Santos naquela final. Foi 3-0, se eu não me engano, foi gol do Zico, Adílio e Nunes naquela final. Mas foi um jogaço, mais de 180 mil pessoas no Maracanã. E depois daquilo eu virei flamenguista. Uma vez Flamengo até morrer, né? E aí, minha filha hoje é flamenguista. Tentaram levar E a ela sua para vários esposa? lados. Ela tá virando flamenguista também. Outro dia eu tava dando Não, uma tá virando, então ela não é ela, ainda. na verdade, Não ela vem enrolar, não. diz que ela não torce pra ninguém, né? Nunca torcia pra ninguém, mas É. agora ela tá virando. Pelo menos dito por ela, numa entrevista numa rádio lá em Cubatão, perguntaram pra ela justamente que time você torce. Ela falou: Olha, meu marido vai ficar feliz porque eu tô começando a torcer pelo Flamengo. Então, ou seja, ela colocou lá que tá, né? Então ela tá nesse processo de, vamos dizer assim, namoro, noivado, entendendo, conhecendo, mas tá lá, de alguma forma já torce pra. Agora, depois que casar oficialmente, tenho Aí tem certeza que que ela vai falar: vira eu sou Flamengo Flamengo, até só Flamengo morrer. até morrer, Você vai exatamente. ver. Porque uma vez Flamengo não tem jeito, é que é um negócio que entra também assim. Gosto muito do Santos, torço pro Santos, porque é o time da nossa cidade, é um time que, né, quanto mais o Santos estiver forte, mais a nossa cidade vai estar forte, mais gente vem aqui para conhecer, né, a vila, conhecer toda essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui. Mas se tivesse Santos e Flamengo, aí eu sou Flamengo, não tem jeito. Eu não tenho aquela coisa de segundo time, sabe? Ah, mas você é flamenguista, mas qual é o teu segundo? Não, não tenho segundo time. Meu time é Flamengo, né? Tem gente que tem. Ah, eu gosto do Santos, da Sim, Portuguesa, do Santa sim. Clara. Não, eu não Não é? tenho Eu isso. gosto do Flamengo, depois do É. Santos. Que estilo de música que você gosta, Moisés? Rock. Só Adoro rock? rock. Eu gosto de tudo, mas o Mas o rock. pesadão? Não, Barão Vermelho, Ah, Titãs. aquelas bandas extraordinárias. Sim, aquele, sabe, Porque Queen. música não tem idade, né? Sim, E a gente U2. começa a ver. Dire Street. Pô, tem tanto som Mesmo bom, as né? nossas nacionais aí são Também são muito demais. boas. Sabe, Eu Titãs, curto elas Jota todas Quest, eu também. também gosto muito. O rock eu acho que é algo que precisa. Eu acho que a gente precisava um pouco mais de rock no dia de hoje, a inteligência do rock, aquelas letras do As rock. letras, porque essas letras de hoje, você já viu? É. Só fala besteira ou coisa sem nexo. Será que eu sou tão chato assim? Eu gostava muito de, por exemplo, Legião Urbana, né? Aquilo, Sim. Legião Urbana era um, pô, Skank, Legião sim. Urbana. Renato Russo era um poeta, né? Cazuza Opa! era outro poeta, pessoas que deixavam de alguma forma um recado através da música ali que eles estavam O cantando, né? Cazuza, apesar das loucuras dele, mas cantava muito. Mas quem é normal, né? Normal. Normal. É. O Chorão também eu gostava. Chorão é outro monstro sagrado, Era né? amigo nosso aí, amigo. Isso. E é E Chorão. também era um cara desafiador, mas assim, Mas ele mas era um, respeitava a criançada, é, viu? e- Ele ia na Praça Palmares lá, porque todo mundo sabe que ele gostava de uma erva maldita, né? sim, Mas ele respeitava, porque ele descia e ele respeitava a criançada. sim, o Que Champignon, mostrava que não era o caminho. É uma coisa legal que a gente marca, né? O Champignon estudou comigo. O Champignon estudou comigo no Ablas. Eu era do terceiro A, ele era do terceiro C. Só que você não toca nada. Não toco nada. Toca nada. Nem canto, nem toco. No máximo debaixo do chuveiro lá, e mesmo assim baixinho pra não incomodar ninguém. E qual é o seu cantor preferido? Cantor preferido, Cantor, cara? cantora, Pô, banda, sei eu lá. gostava muito do Renato Russo, cara. Adoro Frejá. Frejá pra mim é sensacional, cara. Assim, Montenegro lá, tanta gente boa, né? putz, o cara é muito bom, cara. Assim, sabe? Engraçado que parece que eles deram uma sumida, porque a mídia, ela não tem esse costume de trabalhar esses grupos, né? Sim. Então eles ficam
eles ficam meio afastados da mídia, né? O Frejá agora vai estar nesse fim de semana, né? A gente está gravando o programa aqui, não sei quando ele vai pro ar, né? Mas esse fim de semana agora ele vai estar aqui tocando de graça em Santos, lá no centro da cidade, assim. Certamente vai ser um show incrível, porque ele vai estar com a galera do Barão Vermelho. Então, assim, deve tocar aquelas músicas que são aquelas músicas sensacionais, assim, são aquelas, né, aquelas épicas, né? Quando você Ah, pensa no. mas a maioria deles, né? Não é só o Barão, não é só ele. Se você começar a ver as letras, né? Sim. É completamente diferente. É isso aí, gente. Não tem idade. Vou repetir, música não tem idade. Música boa Isso não já tem. ficou, lógico, música boa, mas isso já ficou provado, não somos nós que estamos Sim, falando, sim. né? Ela acaba ficando e acaba, né, de alguma forma você É que nem aquilo. o Guilherme Arantes. Eu acho ele tem várias músicas, mas aquela da água, Sim, você né? não tem como, né? Sempre dá água, mas É, tem outras, né, sim. dele. Então aí vai, aí rola. Eu acho muito legal. Cantor preferido é. Pode ser eu frejar, né? Deixa eu Já. frejar aí. É assim. Você gosta de carnaval? Gosto muito de carnaval, já desfilei na Mangueira já no Rio de Janeiro, já tive a Hum. oportunidade de aqui em Santos também de participar de algumas, eu gostava muito da X9 aqui em Santos. De carnaval, apesar de hoje ter essa, né, eu sei que muita gente não gosta da questão do carnaval, acha que da não importância, né, do carnaval, do dinheiro que se destina para o carnaval, eu acho que é muito importante enquanto cultura, né, a gente valorizar a nossa É cultura, uma aquilo. cultura, as pessoas não É, podem esquecer disso, isso, né? aquilo que é nosso, né? Se você quer entender o futuro, você precisa estar o tempo todo também de olho no passado, né? E eu acho que o carnaval tem a ver com o nosso passado, com a nossa cultura, com aquilo que é importante para os nossos ancestrais, para as nossas pessoas. Acho que tem a ver com a nossa construção e valorizar isso é importante dentro dessa construção. É óbvio que a gente precisa fazer escolhas e as escolhas são importantes, então investir em educação é importante, investir em saúde é importante, investir em tantas coisas, mas também investir no carnaval é importante, investir em algo que de alguma forma reverbere aquilo que tem a ver com a nossa identidade. O carnaval tem a ver com a nossa identidade. Eu gostava quando era na praia. Também gostava muito esse carnaval de Trabalhei muito na rua. pista. Saí muito no banho É. da Doroteia, quando era Banho moleque, da ainda Doroteia. os últimos anos do banho da Doroteia ainda cheguei a pegar aqui em Santos. Banho da Doroteia. Participei também de moto. Era muito divertido, mas o carnaval é uma coisa. É que depois, olha, ficar de madrugada entrevistando direto também cansa. É. Bem, sua opinião sobre o carnaval, eu acho que você já falou, né? Sim, O sim. carnaval geral. E o caminho é esse mesmo, né? De um crescimento. Na Bahia parece que não tem aquela força que tinha antes, ou é impressão minha? Eu acho que por conta dessa questão aí dessa polarização, dessa questão que hoje você não se permite dizer mais, ou todo mundo tem que concordar com, né, com da mesma forma, ou entender da mesma forma. Eu entendo diferente essa questão do carnaval. Acho que a gente deveria valorizar e valorizar cada vez mais o nosso carnaval, a essência do nosso carnaval. Quando a gente olha para o nosso carnaval é essencialmente um carnaval de rua, né, os nossos desfiles. Santos já chegou a ter o segundo maior desfile do país, só perdia para o desfile do Rio de Janeiro, né? Era um desfile, nosso desfile aqui era maior que o desfile que acontece hoje na capital. Então acho que fortalecer as nossas escolas de samba, sabe, desenvolver aquele trabalho que era importantíssimo, valorizar a comunidade, empregar a comunidade, porque aquelas pessoas da comunidade acabam sendo empregadas para fazer as fantasias, para mexer nos carros alegóricos, são pessoas que E podem acabam ser. trabalhando praticamente o ano todo. Sim, porque viram artistas plásticos, pessoas que começam a desenvolver, passam a ter uma profissão. Então, acho que tudo isso é importante. Só que isso só acontece se você fizer um trabalho, primeiro um planejamento, né? Planejar tudo isso, fazer um investimento importante, atrair a iniciativa privada para esse investimento. Então, eu acho que tudo isso é importante, mas eu acho que essencialmente valorizar a essência do nosso carnaval, que sempre foi aquele carnaval de rua, o banho da Doroteia, a gente tinha as bandas que circulavam a cidade inteira. Acho que tudo isso é muito importante. Aí tem a questão da segurança? Tem. Ela precisa ser feita? Precisa. Eu acho que tudo isso pode ser feito com planejamento. Não deixar de investir naquilo que é essencial, que é a questão da segurança, saúde, educação, a geração de emprego, tudo isso é importante, mas investir no carnaval também é fundamental. Você falou em segurança, hoje em Santos é uma das cidades do litoral aqui que realmente a segurança é muito boa, porque tem as câmeras, tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Guarda Municipal, Sim. as motos. Então, o pessoal parou de fazer
aqueles roubos na praia, percebeu? E parou de acontecer aquelas agitações próximos à praia. Em compensação, tem bairros que eles estão assaltando, né? Não dá para segurar tudo, mas melhorou bastante, né, a segurança. Acho que a questão da segurança, hoje a gente precisa entender a segurança como algo, uma segurança municipal. Acho que o fortalecimento da Guarda Civil Municipal, acho que ele é fundamental. Aumentar o efetivo da guarda, aproximar esses homens da população, para que você conheça aquele guarda que está aqui circulando no teu entorno. Acho que isso tudo é importante para uma resposta rápida, de alguma forma treinar essas pessoas para que elas possam dar uma pronta resposta para uma situação como essa de uma tentativa de roubo, de alguma coisa que esteja acontecendo, seja um comércio ou uma casa. Essa iniciativa dessa vizinhança solidária, também eu acho que é muito importante você integrar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal nessas alternativas. Fazer com que essas câmeras que a gente tem um número bom de monitoramento, mas ampliar esse número de Ampliar para os monitoramento bairros. para várias localidades, ampliar com as câmeras que você tem nos comércios, e você pode integrar essas câmeras que hoje não fazem parte do monitoramento, mas levar elas para esse monitoramento, mas o principal, fazer a manutenção para que essas câmeras permaneçam funcionando. Exatamente. Bem, é importante também o nosso lixo. Eu ainda não entendi, eu não sei se você sabe, tem bairros, por exemplo, no meu bairro tem, né? O cestão. Mas tem bairros de Santos que não tem esse cestão. O cestão, gente, olha, para quem não conhece e não é de Santos, é sensacional. Você pode colocar o lixo qualquer hora do dia. Você vai lá, abre o cestão, né? Na minha rua tem, no nosso bairro tem, mas tem bairros que não tem. Essa questão do Por lixo... que não colocarem tudo, você sabe? Então, eu acho que o que falta nessa questão do lixo é a gente entender, né? Assim, primeiro, assim, entender esse contrato. Hoje é o maior contrato que a gente tem na nossa cidade, é a questão do lixo. O lixo é algo que está diretamente ligado à questão da geração de emprego, de renda, ou seja, é algo que precisa de alguma forma ser feito. Entender por que essas localidades não têm. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, tem alguns lugares que esse cestão, né, que essa caçamba, ela é levada de um lugar para o outro, então acontece. Então, assim, entender isso, por que isso está acontecendo, por que tem alguns lugares que verdadeiramente não tem. Esse é papel de quê, né, na verdade? É o papel do vereador. O vereador que está lá deveria estar fiscalizando, deveria estar levando essas questões adiante para entender o que está acontecendo com relação a essa questão do lixo. Eu sou de uma época em que o caminhão de lixo passava 2 vezes por dia para recolher o lixo. Será que é importante retornar a esse momento? Será que é importante manter as coisas do jeito que elas estão hoje? Né? Como que isso está acontecendo? Porque às vezes você coloca esse lixo para fora, mas de repente você tem alguém lá fuçando esse lixo, e aí esse lixo acaba sendo espalhado, acaba indo parar nas bocas de lobo, e aí você tem uma série de coisas. O top realmente é isso. Então, o que você tem que fazer em relação a... Acho que você precisa primeiro entender qual é essa situação que a gente vive hoje, traçar um planejamento para a gente ter uma coleta cada vez melhor, uma coleta seletiva, reforçar essa questão da coleta seletiva, porque isso é importantíssimo para a geração de emprego, para as cooperativas. Então, acho que toda essa questão, fazer com que o lixo vire verdadeiramente riqueza, fazer com que o lixo vire necessariamente geração de emprego, de renda. Então, isso tudo é muito importante, mas isso a gente só vai conseguir entender com planejamento e entender a melhor realidade para a nossa cidade. Qual é a melhor realidade para a nossa cidade? O que precisa ser feito? Então, acho que isso é importante ser conversado com a empresa que hoje desenvolve esse trabalho. E hoje o papel disso tem que ser necessariamente dos nossos representantes, que são os vereadores, né? Os 21 vereadores que a gente tem hoje na Câmara Municipal. Eu acabei lembrando, né? Eu acho uma coisa tão importante, mesmo a gente fiscaliza, não deixa o pessoal... Quer pegar alguma coisa na caçamba, pega, mas por favor, não faz bagunça. Então a gente orienta nesse sentido e não fica aquele lixo todo jogado na frente das casas, né? Que era horrível, realmente era horrível. Bem, Moisés, estamos conversando aqui com Moisés Fernandes, que é escritor, jornalista, apresentador do Bode Papo 03 e presidente do Partido Verde. Lembrando, né? Qual é o papel? A mulher já conquistou o seu espaço?
no Brasil? Eu acho que a mulher vem conquistando o espaço dela, né? Tanto na questão que a gente está falando da política, do jornalismo. Acho que ainda tem muito por conquistar quando a gente olha para a questão da política, mas eu acho que não deve ser uma imposição. Né? Hoje eu percebo que existe uma imposição, uma necessidade, uma situação, quando você fala de cotas, de uma necessidade de separar um número específico para as mulheres, assim, porque o importante é que a mulher participe verdadeiramente com vontade de participar do processo eleitoral. E, infelizmente, não é o que acontece. E aí você tem algumas distorções que são distorções importantes. De repente você chega no processo eleitoral e muita gente sabe disso que eu estou falando, e aí a pessoa vai pegar lá a irmã, vai pegar a mulher, pega a tia, pega alguém lá só para completar a chapa porque precisa lá ter um número X de mulheres. Então, assim, é importante fomentar. É importante fazer com que as mulheres cada vez mais participem desse processo, talvez criar situações para que elas entendam cada vez mais o processo político, mas eu acho que não precisa ser algo forçado. Porque hoje o que acontece é isso: você cria lá uma necessidade, você vai lá numa canetada e cria uma lei, e aí depois você precisa ficar correndo atrás de uma situação para fazer com que aquela lei ali de alguma forma seja cumprida. Cotas, já você falou em cotas. Você concorda com cotas? Porque tem cotas de acordo com a necessidade para as mulheres, né, para fazer qualquer coisa, mas essas cotas com o negro, eu acho que deveria ter cotas também para aquele que é humilde, para o chinês. Quando eu penso. Cotas, você acha que isso vai resolver o problema? Quando eu penso em cotas, assim, esse é um assunto assim que é um assunto delicado, é algo difícil de alguma forma você conseguir um consenso, mas quando eu olho para essa questão das cotas, eu gosto muito da ideia das cotas sociais. Porque quando você tem cotas sociais, quando você atinge aquela população que mais precisa, quando você dá oportunidade para aquelas pessoas que mais precisam, então necessariamente você acaba abarcando, você acaba atraindo todas essas pessoas. Porque é, de alguma maneira, por exemplo, assim, se você tem, vamos pensar assim, né? Quando, eu sei que tem muita gente que não concorda com esse meu posicionamento, porque vai dizer, mas você não vai atingir lá, por exemplo, os indígenas, você não vai atingir os negros, você não vai atingir uma série de situações, você não vai atingir as mulheres. Mas, por exemplo, se você tem uma cota social e a maioria dessas pessoas que têm dificuldades são negras, necessariamente você vai atingir os negros. Se os índios fazem parte disso, você trabalha as cotas sociais, de alguma forma você vai atingir essa população também. Então eu sempre fui muito favorável a essa questão das cotas sociais, ou seja, você dá oportunidade para aquelas pessoas que não têm oportunidade, sejam elas brancas, negras, índios, ou seja, não importa quem são as pessoas, mas você dá oportunidade para verdadeiramente aquelas pessoas que precisam. Parar de dividir, né, as pessoas. Hoje você tem esse processo, que é um processo que é importante, você de alguma forma garantir, né, tratar de forma desigual aqueles que são desiguais, isso é importante, mas eu acho que trabalhar a questão das cotas sociais, pelo menos na minha visão, eu acho que deveria ser algo mais adequado, ou deveria ser algo mais implementado Seria o correto, dentro né? da Porque nossa. essa maneira só de negros não funciona, né? Não Funciona. funciona, sim, mas de modo geral não, porque não atinge a todos, né? Então, acaba não atingindo a todos, mas eu acho que ela é importante pelos anos. Assim, você tem muitos anos de discriminação, muitos anos de uma situação que aconteceu e não tem como negar que essa população sofreu essa discriminação, passou por essa questão da discriminação racial, essa questão da exploração do trabalho delas, ou seja, foram escravizados durante muito tempo, não tinham direito sequer a votar, não tinham direitos sociais, não tinham uma série de situações que hoje vêm sendo garantidas. Então, assim, você precisa de alguma forma dar condição para essas pessoas. Mas eu penso que talvez a gente fazendo um trabalho dentro de
cotas, né? Quando você pensa em cotas, nas cotas sociais, você vai estar atingindo também essa população que é majoritária. Hoje você tem lá, dentro dessas pessoas que passam os desafios, você tem sim uma quantidade maior de negros dentro dessa situação. Falta sim uma quantidade maior de mulheres, de negros, de repente em situações de destaque, né? Em situações dentro de empresa, dentro de uma série de... Então, assim, quando você trabalha nesse sentido, naturalmente você acaba atingindo toda essa massa de uma forma mais homogênea. O racismo ainda é muito forte no nosso país? É, eu penso que sim, cara. Eu não, As pessoas falam uma coisa, mas fazem outra. É difícil para mim falar de racismo assim, porque eu nunca passei isso na pele, né? Eu não sou negro, né? Então é difícil, mas assim, mas é óbvio que a gente enxerga que existe uma diferença de tratamento, existe algumas coisas. Talvez eu estiver passando aqui à noite aqui sozinho, não sei se eu vou ser parado pela polícia. Pode ser que a polícia resolva me parar. Mas se for uma outra pessoa, de repente negra, passando aqui pela mesma situação, a gente sabe que muitas vezes essa pessoa é abordada única e exclusivamente pela cor que ela tem. Então, assim, os policiais normalmente são negros. então, mas por que que isso acontece, né? Assim, eu acho que a gente precisa entender a raiz desse problema e passar a agir de uma forma diferente. Então, assim, se a gente quer resolver o problema, acho que a gente precisa olhar para ele, entender o que está acontecendo e passar a agir de uma forma diferente. É óbvio que é difícil para mim falar, por exemplo, eu já levei pessoas lá no programa, por exemplo, para falar da questão de racismo. E aí eu fiz questão de levar dois negros. Porque tem coisas que só o negro pode dizer, né? Só ele passou na pele. Exatamente, você sente algumas coisas na pele. Então, quando o cara diz assim, não, pô, ele me olhava estranho, ele me olhou de uma forma diferente. Pô, não tenho como dizer que é mentira aquilo, porque é um sentimento dele. Ele passou por aquilo, ele viveu aquilo ali na pele, literalmente. Algo que eu nunca vivi, né? Assim, algo que eu nunca tive essa... Por quê? Justamente por não ter... né, a mesma, né, passar por a mesma, de alguma forma, aquela mesma situação, porque eu não sou negro, mas dizer que o racismo não existe também não dá para dizer, porque é algo que a gente vê o tempo todo acontecendo. As nossas crianças brasileiras estão sendo bem preparadas para o futuro? Certamente não. Eu acho que a gente precisa fazer muita coisa para preparar as crianças para o futuro, para preparar o país para o futuro, investir mais em educação, investir mais em ciência e tecnologia, sabe, dar mais condição. Eu acho que hoje o país ele tá andando aí de alguma forma, mas assim, a gente não sabe bem para onde. Né? Eu acho que falta emprego, falta educação de qualidade, falta saúde de qualidade, falta tanta coisa. Né, quando a gente estava falando da questão do desemprego, a gente estava falando da questão da aposentadoria, as pessoas hoje vão precisar trabalhar mais do que 40, 50, 60, 70 anos para conseguir se aposentar. É isso, e precisa ver se elas vão ter condição de fazer isso, dependendo da profissão que você faz, né? Ou seja, você não tem condição de trabalhar até 70 anos, dependendo da profissão onde você atua. Então, como que vai ser essa realidade daqui a, né, a mais 30, 40 anos? É muito complicado, realmente. Nós já falamos da política, mas a tua opinião da política, você já falou, né? Mas o Brasil tem solução? Com certeza, o Brasil tem solução e a Você vê solução... uma luz no final do túnel? Sim, a solução passa por trabalho, cara, passa por emprego, passa por geração de emprego, passa pela educação. Acho que tudo isso é importante e a gente precisa investir nisso maciçamente. Isso precisa ser uma política não de um governante, não de um partido. Isso precisa ser uma política de Estado. Um fato pitoresco na sua vida? Caramba, um fato pitoresco. É uma pergunta. É, Daqui a pouco eu volto. tá bom. O seu sonho? Meu sonho é me tornar prefeito de Santos. É um sonho. Esse é o seu sonho? Esse é um dos meus sonhos. Com certeza vai conseguir. Amém. Lembranças. Quando se fala em lembranças, são boas lembranças. Minha avó é uma lembrança boa. Você sempre lembra dela? Sempre lembro dela, sempre lá nas férias lá com ela lá. Ou, infelizmente ela não está mais entre a gente, mas era uma alegria poder. Eu lembro de eu abrindo os olhos assim de manhã, aquele sol entrando assim pela janela e ela lá varrendo lá, sabe, o cantinho da. E aí quando o sol entra, ele entra aquela frestinha assim
e a poeirinha ela vai tipo passando ali, você consegue ver aquela, né, Ela te aquilo que tratava. levanta, né? E ela me tratava como um príncipe, né? E eu adorava estar lá com ela, sempre com a minha avó, era uma coisa maravilhosa. Realmente é marcante na nossa vida. Falando em marcante, o momento mais importante da sua vida. Nascimento da minha filha. Nascimento. Qual foi o dia? Foi dia 3 de junho de 2009. 3. Meus filhos também, os dois nasceram no dia 3. É, E não foi combinado, não não. foi combinado, Não hein? foi engraçado, né? Teve gente que falou, poxa, nasceram no dia 3, os dois. Eu falei, não, não tem nada a ver. O que você fez que gostaria que você não fez que gostaria de ter feito? Que eu não fiz, que eu gostaria de Sempre tem ter alguma feito. coisa que a gente quer fazer e não consegue fazer, né? E ainda pode fazer, lógico. É, não sei também. Isso aí, talvez o que eu não fiz ainda que eu quero fazer é saltar de paraquedas. É algo que eu ainda Saltar de não, paraquedas. é algo que eu ainda não saltei, mas é algo que eu Nossa, quero. é Deve ser uma adrenalina, né? poxa, muita loucura. Deve ser Um amigo doido. meu que faleceu há pouco tempo me levou na época. Deve ser. Quase fiquei doido. É. Mas dá um medo, tem. Deve dar um Dá um medo, né? pouco. Na hora que o negócio sai ali, eu acho que o estômago vai lá em cima, tudo Mas é deve. tudo a condição, né? O estado psicológico, né, gente? Tudo é o momento, né? E você não espera. E você tem que pular junto, né? Tem que se soltar, né? Tem que ter coragem, né? Eu pensei igual a você. Fala aí, MR. Tudo bem aí, meu garoto? Tá certo. É um fato pitoresco, não lembrou, né? Não lembrei um fato Não, pitoresco assim, cara. Agora não tem não. problema. Fato É. pitoresco você vai se lembrar, você fala. Uma viagem marcante. Portugal, cara, pra Ilha da Madeira. Quando eu fui pra Ilha da Madeira, foi um lugar porque foi onde meu pai nasceu. Meu pai é português da Ilha da Madeira e eu tive a oportunidade de conhecer lá fazendo um curso que foi oferecido aqui pela cidade de Santos. Isso quando eu era bem novo, cara. E aí a gente teve. Foram quatro santistas, né? Santos tinha algumas parcerias com algumas cidades, né? E uma delas era a Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. E a gente foi fazer um curso lá, então foram quatro brasileiros, quatro venezuelanos, quatro canadenses, americanos, todos filhos de portugueses que tinham migrado para outros lugares do mundo, né? E a gente teve essa oportunidade de fazer um curso sobre a diáspora, né, portuguesa, que era a saída dos portugueses para os quatro cantos do mundo, que a gente tem portugueses morando no mundo inteiro. Porque os portugueses sempre foram assim, né? Eu tenho família, por exemplo, na Venezuela, tem gente que faz parte da família nos Estados Unidos, no Canadá, em vários lugares, né? Então, e foi uma oportunidade, foi um lugar que eu, assim, me apaixonei, cheguei a pensar em ficar lá na Ilha da Madeira naquela oportunidade, porque é um lugar, assim, lindíssimo. Eu amo Santos, é uma cidade que eu amo, mas se tem um lugar onde eu também moraria, seria a Ilha da Madeira. É o único lugar onde eu moraria que não Santos. Em família, qual é o seu apelido? Zés. Como é que Muita é isso? gente. Zés. É o final de Zés. Moisés, né? Ah, Me Zés. chamam de Zés. Minhas irmãs Você chamam de chama Zés. os seus irmãos, seus pais, suas Minhas irmãs? irmãs. A Quantas Jamília. irmãs que você Tenho tem? duas irmãs. A Jamília e a Raquel, elas sempre me chamam de Zés. Ela fala, ô Zés. Então sempre Isso desde ficou. pequeno. Na família é Zés, né? Agora tenho outros apelidos. Me chamaram de pipoca na escola, porque eu tinha muita espinha no rosto. Mussarela também, já tive o apelido de Você é mussarela. branquinho. É branquinho, acho que é por causa disso, Mussarela. mussarela. Então já tive Como é vários que você chama apelidos. ele? Falando aqui com as filhas dele, tá bonitinho. Essas coisas acontecem. Você vai perguntando assim, você vai falando, é médico. É. O que significa o amor para você? Cara, Você não respondeu, né? amor, Amor, amor o amor é uma construção, cara. Eu acho que hoje o amor é uma construção. Eu acho que é algo que você precisa, acho que você precisa construir. Acho que o amor ele acontece quando você está disposto a fazer com que ele aconteça. Acho que se unir, quando você se une, muitas vezes você se une por acaso. Você conhece alguém e agora permanecer unido de alguma forma você precisa querer. E aí eu acho que o amor tem a ver com isso. O amor tem a ver com construção, tem a ver com fidelidade, tem a ver com compromisso, com responsabilidade. Mas eu acho que o amor tem muito mais a ver com ação. Eu gosto quando as pessoas dizem assim pra mim, eu te amo. Mas eu prefiro quando elas fazem algo por mim ou quando eu posso fazer algo por elas. Não adianta você dizer, demonstração. não adianta você dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo e na hora que você precisa de alguma coisa a pessoa ali não está presente.
Então, assim, tem pessoas que talvez não me digam que me amam muito, mas eu tenho certeza que elas me amam porque quando você precisa delas, elas estão ali do teu lado. Sempre junto. Exatamente. Eu acho que amor é isso. Eu acho que amor é uma construção, é uma doação, é você colocar, sabe, colocar algo, seja pequeno ou grande, todo dia dentro de uma xícara, dentro de um pote, dentro de algo. E aí aquilo vai crescendo e vai se transformando, né, em várias coisas, mas ele vai se tornando também mais forte, né? Porque a felicidade, ela tem momentos de felicidade, né? Na nossa vida, se você parar e pensar, não tem 100% de felicidade a vida toda. Aqueles momentos felizes, né? Isso, Você estava falando exatamente. do É, sorriso, é exatamente. momentos de felicidade. Esses momentos são inesquecíveis, né? Então a gente sempre está procurando ser melhor, ser melhor. Esse é o caminho, porque tem gente que perde muito tempo. Sim, Tem sim. gente que perde tempo pra caramba. Esses dias uma orquídea que eu tenho lá em casa deu flor. E para ela dar flor, você precisa de amor. Você precisa regar ela quando ela não está com flor, você precisa regar ela quando ela não tem broto, você precisa cuidar dela, você precisa colocar ela ali perto do sol para pegar o sol, você precisa tirar ela dali em alguns momentos, você precisa colocar ela por trás da árvore para que a árvore de alguma forma proteja ela e para que ela não esturrique ali de alguma forma no sol. E aí de repente depois de tanto tempo ela dá flor. Tem gente que prefere olhar só para a flor, né? Eu prefiro olhar para todo esse processo que fez com que a flor aparecesse. Eu acho que isso tem a ver com amor, é cuidado, é de alguma forma Eu acho que, você. no geral, as plantas são assim. Minha esposa também tem uma que é aquela renda portuguesa que elas gostam, né? Secou, teve gente que jogou fora. Ela falou, não, ela vai voltar. Isso, e ela volta. E Se ela você volta. cuidar, ela volta. Ela E volta. aquilo. Eu achei incrível também. É. Quando você estava falando, eu me lembrei da amostragem dela, da atitude dela também. Sim, É real é mesmo. isso. E é muito legal. Bem, o que significa para você? Poder, sucesso e humildade. Primeiro, poder. Poder é uma oportunidade. Poder é uma oportunidade. É, Você acha que as pessoas se transformam com o poder? eu acho que ninguém se transforma com poder. Eu acho que o poder só revela quem você é. Se você é bom, ele vai te revelar que você é uma pessoa boa. Se você não é bom, ele vai revelar que você não é uma pessoa boa. Por isso que é uma oportunidade. Agora a escolha é sempre tua, né? O que você vai fazer com poder é uma questão de escolha. Se você tem oportunidade, você pode escolher. Sucesso. Sucesso, cara, é ser feliz, cara, é rir, sabe? Sucesso não necessariamente é aquilo que todo mundo enxerga como sucesso, né? Eu acho que rir muito e com frequência, né? Tem até uma frase do Ralph Emerson que ele fala exatamente disso, rir muito e com frequência, e ele fala uma série de outras coisas, isso pra mim é ter sucesso. Acho que quando você tá feliz, naturalmente o sucesso de alguma forma ele acontece. Humildade. Humildade, cara, eu acho que é um aprendizado. Eu acho que são coisas que você vai aprendendo com a vida, conforme as coisas vão passando, conforme a vida vai. Você vai sendo mais humilde, você vai entendendo melhor as coisas, você vai lidando com os desafios e com as coisas de uma forma melhor. Sua maior alegria Minha e maior, tristeza. minha maior alegria, cara. Assim, da sua vida. Parou, já pensou? Sua maior alegria? Cara, minha maior alegria é ter a oportunidade de estar vivo, ter minha filha, minha família, as pessoas que eu amo perto de mim. E minha maior tristeza foi ter perdido a minha avó. Ter perdido a minha avó foi uma tristeza muito grande. Foi algo que de alguma forma me abalou, algo que eu lembro, algo que eu acho que é difícil de esquecer. Estou seguindo o roteiro. Maravilha, Obra manda ver. predileção. Eu saio completamente do roteiro, rapaz. Eu começo a perguntar. O MR fala, poxa vida, você não tá. Não, porque esse roteiro foi feito há bastante tempo, mas está sempre atual, Sim. né? Algumas coisas a gente muda. Eu e o velho Baração. Tem bom lugar, né? Isto. Falar em bom lugar, meu irmão está com a gente. O Apolo, um abração, meu amigo. Apolo, É, Alexandre Apolo, uma grande figura, um grande amigo, que merece todo o nosso respeito e força, uma- sempre muita força. aproveitar e mandar um abraço pra ele também. Grande amigo. É uma figuraça. Agora está com os dois cachorros, são lindos, hein? Eu adoro animal, são lindos mesmo. Se você fosse iniciar a sua carreira, iniciaria uma nova profissão ou voltaria a exercer a mesma? Não, eu gosto do jornalismo, eu gosto da. Na tua vida, se tivesse que voltar lá hoje, eu vou com a tua experiência. Quer dizer, você ia fazer tudo igual. Com certeza.
vinda da internet foi bom para você? Foi muito legal, cara. Que nem a oportunidade da gente fazer o programa, falar com as pessoas, interagir, de alguma forma a gente tem essa oportunidade que antes não era possível. Mas é importante também entender a responsabilidade que é você ter essa oportunidade de comunicar, né, com tantas pessoas. Porque a pessoa entra, assiste um pouco, depois ela, um outro momento ela volta, assiste mais, termina de assistir a primeira parte. Isso facilitou bastante, né? Isso é muito Exatamente. legal. Eu acho tão legal isso, né? Ou a pessoa assiste direto, ou não assiste, assiste no momento que quer, assiste cada vez, né? Sei lá. Essa opção realmente é muito importante. Sim. Você não vive então hoje sem internet? Não, não. Sem internet acho que é impossível você viver sem internet, sem celular, né? Eu admiro quem consegue, mas eu acho que a internet é uma. Eu sou de uma época em que você precisava esperar 3, 4 anos para conseguir ler um livro, por exemplo, de xadrez que chegava da Europa para gente e ele já estava desatualizado 3, 4 anos. Hoje não. Hoje, se eu quisesse ver a final do Campeonato Mundial, eu consigo ver ela ao vivo. Você entra ao vivo e vê lá os caras jogando ao vivo. Então, eu acho que isso é uma é óbvio que tem o lado ruim disso, mas tem um lado Privilégio, é um né? privilégio que hoje você tem e está aí, acessível. Hoje não tem quem diga, eu não conheço isso, eu não tenho oportunidade de ser tão bom lá quanto o russo, quanto o indiano que está jogando hoje, que são os melhores lá do mundo de alguma forma. Hoje, se você quiser, você pode ser tão bom quanto eles, porque o conhecimento ele está aí disponível. Basta que você vá, busque, acesse, né? Diferente do que era há 20, 30 anos atrás, que você, né, eu aprendi a ler em espanhol, aprendi a ler em francês, aprendi a ler em inglês de alguma forma, porque a gente precisava ler aqueles livros para entender aquelas variantes e os livros vinham em espanhol, em francês, em inglês. Direto. Então, hoje você tem, né, essa possibilidade ali de, né, de traduzir, exatamente. E também eu acho que ajuda bastante para a rapaziada, para os jovens, né? Eu vejo o Renatinho, eu vejo não só ele, o adolescente, na escola, fora da escola, ele pode ter pouco recurso ou não, apesar que todo lugar tem Wi-Fi, em questão de informações, né? Exatamente. Atualizações, quer dizer, ele se informa, vê realmente o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no mundo. Eu acho que isso ajudou bastante, principalmente na educação, porque a cabeça dos nossos jovens ela está funcionando mais ou menos que nem os jovens de um país desenvolvido, se você começar a pensar, Sim. não é? Aqueles que só querem joguinhos é diferente, né? Eles nunca vão evoluir, né? Agora, eu vejo muitos jovens, muitos alunos que eles estão sempre à procura de alguma coisa, de conhecimento. Você se considera, Moisés, um homem realizado? Ainda não. Acho que ainda tem bastante coisa que eu preciso fazer para poder dizer que sou um homem realizado. Mas Tanto tem político. gente que pensa que uma pessoa realizada é muito dinheiro, e não é, né? Não, não. Não Às é vezes são isso. coisas, às vezes são situações que você ainda quer para tua vida, são, né, de alguma maneira, né, lugares que você quer conhecer, situações que você quer vivenciar, sonhos que de alguma forma você quer realizar. E aí eu acho que quando eu tornar esses sonhos realidade, de Quero alguma ver você no forma, prefeito de Santos. esse é um dos sonhos que eu tenho. E aí depois você vai querer talvez outras coisas. Então acho que a realização ela tem muito a ver com sequência, com conquistas, com coisas que E vão é uma mudando. coisa relativa, gente, porque o Lula, no caso aí, o Lula demorou quase 20 anos para conseguir ir para o poder, É para a verdade, presidência. Demorou verdade. pra caramba, então é uma coisa relativa, né? Conseguiu, fez besteira, tudo bem, são outros 500. Pode ter feito muita besteira, é verdade, mas são outros 500. Mas demorou quase 20 anos, Sim, né? para Você é conseguir ser novo ainda, presidente. então, Espero não durar tanto tempo, assim. Espero não demorar tanto tempo. Mas. você casaria quantas vezes? Que pergunta, hein? É, Te peguei, uma você. vez só, Uma uma vez vez só. só. Eu também penso nisso, sabia? Uma vez só. Uma vez só, porque, Ora, gente, eu tenho um amigo que casou, veio o Odair Flores, eu não sei se você já ouviu já ouvi falar. falar, já ouvi Odair falar. Flores, um amigão meu, ele veio, ele se casou 9 vezes, rapaz. É, Tem 12 filhos. eu admiro, é uma Não, eu coragem, admiro sim, também. mas. Odair, um abração, meu querido. Eu sempre estou te acompanhando também. Mas não é 9 vezes, né? É, Eu acho tão estranho. Sei lá. Tem uma senhora que vem em casa que ela, ela ficou viúva 4 vezes. E o quinto não quis casar, porque estava com medo.
Mas é estranho, não é? Acontece, né? E ela era uma pessoa genial, não era uma pessoa agressiva, nada, era uma pessoa muito legal. MR, tá com frio, hein? Com friozaço, hein? Pelo amor de Deus, o rapaz aí, ele vai e volta. Já comeu? Gente, ele é magro de ruindade, não posso falar, né? Ele não é um garoto ruim. Vamos lá então. Se você, Moisés, for agradecer alguém, a quem agradeceria? A minha mãe. A sua mãe? Sim, é uma pessoa que acreditou em mim quando nem eu mais acreditava. Ele está de olho aqui nas minhas respostas. O rapaz, você lembra? Você pergunta, o rapaz, ele, Marinho, eu posso dar uma olhada? Eu falei, pode. Ele notou as perguntas. Ah, pô, isso aqui é boa, pô, mas tem perguntas boas. Ah, essa eu não gostei. Achei graça. O zoião dele aqui, gente, ele estava olhando aqui. Não tem nada demais, lógico. Mas eu acho barato, né? E eu falo, né? Eu falo. Eu sou espontâneo, não tem essa. Se tiver que dar bronca, eu vou dar. Se tiver que falar, eu vou falar. Não manda o recado, não. Se alguém falar pra você, ele falou. Não falou, não. Não falou. Pode falar que eu sou chato. Mas eu falo direto. Bem, como você quer ser lembrado por todos? É uma coisa importante também, né? Como alguém que teve uma oportunidade e deixou aquilo, né? Deixou o recado. Deixou... Não? Eu tô achando. Como alguém Na que entrevista, se ele fala tão baixo assim. lá na entrevista, mas é que tem algumas perguntas que são mais desafiadoras. Acho que quero ser lembrado como alguém que fez algo pelas pessoas, assim, como alguém que de alguma forma teve uma oportunidade e fez algo verdadeiramente pela aquelas pessoas que mais precisam. O que você pode falar de você mesmo? Tem uma autocrítica? Ah, eu, Moisés, você acha que... eu acho que eu sou um cara incrível, cara. Tem um uma lado. coisa difícil, não cortando. Mas é uma coisa difícil, né? Não é todo mundo que faz uma autocrítica, não é todo mundo que vê esse ponto, né? Eu acho que eu tenho muitas qualidades, alguns defeitos e sempre busco ser melhor, né? Sempre busco de alguma forma tá melhorando, tá evoluindo com o passar do tempo. Essa não estava no roteiro, não. Não? Não, muita coisa mudando, a gente vai tocando, rapaz. Já deu, hein? O MR tá morrendo de frio. Tá com frio, Ele né? sabe comer, rapaz. Que tá geladinho, tá geladinho. Não tem casaco em casa não, garoto? Coitado, não tem... pobre coitado. Bem, pessoal, infelizmente estamos chegando, infelizmente no bom sentido, estamos chegando ao final de mais uma apresentação do programa Caro Coroa, que eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, né? Uma gentileza de Gesso Solar, construtora há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gesso Solar, Campos Sales, número 50. A gente vive disso, né? É verdade. Pessoal apoiador, né? Pessoal que tá lá apoiando sempre é importante, né? É importante demais. Pra fazer a coisa andar, né? Senão não anda. Senão não anda, Bem, exatamente. Moisés, tem algo que eu não te perguntei, alguma coisa que passou batido? Acontece às vezes. Não, acho que perguntou tudo, né? Falamos bastante, falamos quase tudo, né? Falamos, né? Da tua vida. Sim, do jornalismo, do Pó de Papo, lá o 013, do Partido Verde, família. Falamos até de casamento hoje, falamos de... Casamento, gente, ele vai mandar um vídeo, eu vou falar que é ao vivo. E não é verdade, ele já está há quantos anos com a Cristina? Não, dá há pouco tempo, começamos há pouquíssimo tempo, nos conhecemos há pouco tempo, nos conhecemos agora na campanha, na última campanha. Aí, já tem 2 anos, 2 anos, mas assim, mas foi durante o período da campanha que de alguma forma a gente se conheceu, ela acabou me mandando recado, dizendo que eu era lindo, incrível. É mentira, é mentira, é mentira. Ela viu uma... faz que é legal. Ela conhece muito de defesa civil, cara. Entende. Exatamente. Aí pergunta da questão do casamento, se ela quer casar, pode ser que ela diga o contrário. Venho com ela, eu venho com ela fazer. Não, vem, faça assessoria, tiro foto, né? A gente faz outro.
Exatamente. E aí é que tem a ver com a humildade, né? Tem um momento para vir Então, para dar humildade. entrevista e tem um momento para ser o assessor ali, ficar tirando a Exatamente. foto, fazer o Quero trabalho. ver, hein? Eu venho. Tá Se bom, estiver marcado, a gente vai marcar assim com a marca, Cristina. marca que a Eu gente. acho que é um assunto importante também. E Cubatão é uma cidade que eu sempre gostei, né? E eu tinha lá o meu amigo que foi vereador, José Rubens Varino, Rubão, que ajudou muita gente, independente de ser vereador ou não. Fez um trabalho muito legal. Esteve aqui no Caricoroa, fizemos homenagem para ele. E a família agradeceu, acompanhou, o Rubão, a filha, toda a família. E a gente, tudo que a gente faz de coração. A gente é espontâneo, né? E o Rubão, eu conhecia ele desde garoto, né? Porque ele era de rádio também, depois virou bancário e assim por diante. E dirigente também. Eu lembro, hein, pessoal, ele foi campeão em 79, né? Com os meninos da vida e assim por diante. A carreira dele realmente foi muito legal. Aproveito e mando mais uma vez um abraço a toda a família do Rubão. E o Rubão com certeza foi recebido lá com aplausos e muito bem recebido pelo trabalho que ele desenvolveu. Porque a gente procura, esse programa é isso. A gente procura fazer homenagem, mostrar às pessoas quando elas estão vivas. Com certeza. Não é? Porque as pessoas. Tem gente que faz homenagem depois que morreu. Vai levar o quê? Não, Moisés. não vai nem lembrar, né? Não é verdade? Exatamente. Eu acho que a gente tem que falar bem da pessoa, tem que criticar, tem que perguntar, tem que tirar dúvida. Tem que ser quando está viva, né? Aí depois ficar criticando o cara, fulano, não é verdade? Ou elogiando demais. Não resolve nada. Tem que ser naquele momento. Tá? Informação para G Solar Construtora. Alcides, pai e filho, Espírito Santo. É assim que chamava a gente. Moisés, um grande abraço para você, muita saúde, muita paz. Eu espero que você conquiste tudo aquilo que você está sonhando. Amém. E a gente vê aí, a gente vê o teu posicionamento, a tua cabeça, que realmente é muito boa. E a gente gosta de pessoas assim. Pessoas que são positivas e honestas. E tem uma seriedade no seu trabalho, né? Você sabe que é difícil hoje, né? Sim, não É é muito fácil. difícil. Em todos os meios, não é só na política, não. Não, no jornalismo também, Sim, em né? todos os lugares, né? Tem os desafios, né? Tem aqueles picaretas, isso aí em todo lugar. Mas a gente valoriza, seja qual for a profissão. Aquele que vem, esclarece. Se realmente eu achasse outra coisa, eu não falaria nada. Eu ficaria neutro. Eu sou assim mesmo, tá? Um abração para você. Um abraço, obrigado de verdade aí pela oportunidade E de estar. mande convite. Manda, manda. Tá certo? 2 anos tá muito bom. A tua filha você não teve com ela, então. Não. Não, Minha não filha, minha importa. pequenininha. Ela tá gostando da filha, né? Tá, E você tá. vai ter Deixa mais eu... filhos. Não, agora não tem Olha, mais, não tem mais, não não tem tem. mais, tem mais idade pra isso. A gente vem até for Passou já, bater, né? não tem mais. Verdade. Muito já não tem mais estrutura, né? A gente já tem, né, os nossos filhos, Só né? Deus sabe. Não, só realmente tem coisas que só Deus sabe, mas agora os filhos são as viagens, né? Fazer outras coisas. Você chorou aí? Você chama aí, Minha esposa me exatamente. levou pra assistir Agradecer, também. Muito legal essa sim. filosofia de vida. Um modo Eu feliz de ficava viver. lá, meu filho era pequeno, eu ficava lá só. E você levou a Cristina também? Não, a Cristina ainda não, por causa da questão da pandemia, mas a gente vai ter oportunidade. A pandemia não terminou ainda, gente. É, Moisés, um abração para você. valeu, eu que agradeço aí, obrigado, tá? Hoje nós estivemos no Caro Coroa Moisés Fernandes, escritor, jornalista e apresentador do Pod Papo 013. É isso E aí. presidente do Partido Verde, que nas próximas vai estourar a boca do balão, né? Amém. É assim que os caras falam, né? Estão torcendo para isso, tá certo? Um abração para vocês, meus amigos. E não se esqueça, toda segunda-feira, meio-dia, nós temos uma matéria nova, um Cara e Coroa novo. E nessa próxima segunda-feira vai ser o Moisés Fernandes, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.